Notícias da Igreja Católica. Quinta-feira, 2 de novembro de 2023, hoje é dia dos fiéis defuntos. Francisco diz: continuemos a rezar pelas populações que sofrem. Reportagem de Francesca Sabatinelli e Andressa Colli do Vatican News. O Papa, nas saudações após o Ângelus desta quarta-feira, volta a falar sobre as guerras que afligem o mundo de hoje, pedindo que não parem de rezar pelos povos que estão vivendo esses conflitos. E continuemos a rezar pelos povos que sofrem com as guerras de hoje. Não nos esqueçamos da martirizada Ucrânia, não nos esqueçamos da Palestina, não nos esqueçamos de Israel, não nos esqueçamos de tantas outras regiões onde a guerra ainda é muito forte, pediu o Papa. Francisco, dirigindo-se à multidão presente na Praça São Pedro, também saudou e agradeceu aos grupos de peregrinos presentes, entre eles os participantes da tradicional Corrida dos Santos, promovida pela Fundação Missões Dom Bosco, para viver em uma dimensão de festa popular a solenidade de Todos os Santos. A corrida, que já está em sua 15ª edição, contou com a passagem dos participantes pelo centro de Roma. O Papa então se despediu, lembrando que nesta quinta-feira, portanto hoje, em memória aos fiéis falecidos, vai celebrar uma missa no cemitério de guerra de Roma, conhecido também como cemitério inglês. Todos os anos, Francisco escolhe um lugar simbólico de dor e de recordação para a data do dia de finados. A celebração começa às 10 na Itália, 6 horas no horário de Brasília, com transmissão ao vivo dos canais do Vatican News, com comentários em português, direto do cemitério que acolhe aqueles que morreram durante a Segunda Guerra Mundial. Notícias da Igreja Católica. A pacificação começa nos nossos próprios corações, reconciliando-nos com nós próprios e com Deus através do sacramento da confissão, disse esta semana o cardeal Mauro Piacenza, penitenciário mor da Santa Sé. Ao recordarmos as pessoas inocentes que morrem na guerra nestes dias, podemos ter esperança na reconciliação, na misericórdia e na paz de Cristo, na confissão, disse o cardeal em carta publicada antes da solenidade de Todos os Santos, celebrado ontem. Piacenza é chefe da Penitenciária Apostólica da Santa Sé, o escritório da Cúria Romana responsável por questões relacionadas ao sacramento da confissão, às indulgências e ao fórum interno, que é uma forma extra-sacramental de sigilo ou confidencialidade aplicada à direção espiritual. Estes são dias para toda a Igreja de eterna lembrança daqueles que nos precederam, e especialmente nestes tempos trágicos de guerra, de todos os inocentes que ainda, sem saber porquê, continuam a morrer, escreveu o cardeal de 79 anos. Ao mesmo tempo, porém, sejam dias iluminados pela esperança e pela certeza de que os braços de Cristo, abertos na cruz, convidam poderosamente toda a humanidade à reconciliação, à misericórdia e à paz, encorajou o cardeal. Piacenza recordou as palavras de Cristo no Monte das Bem-aventuranças: bem-aventurados os pacificadores. Esta é uma paz que é dada por Deus e que exige ser construída pelas pessoas, a começar pela paz nos seus próprios corações, porque só aqueles que estão reconciliados com Deus e consigo próprios podem ser verdadeiramente pacificadores, disse ele. O cardeal também convidou os sacerdotes a praticarem grande generosidade na escuta das confissões, pois nelas é fortalecido e, no caso de pecado grave, recriado aquele vínculo indispensável com Cristo. Notícias da Igreja Católica. Quando São João Paulo II beatificou a então Madre Paulina do Coração Agonizante de Jesus em 1991, ele disse que o Brasil precisava de santos. Hoje, eu diria que nós precisamos reconhecer os nossos santos. Temos santos de casa, santos que foram nossos vizinhos, disse o fundador da Academia Brasileira de Agiologia, José Luiz Lira. Para ele, embora haja santos e beatos brasileiros, além de centenas de causas de beatificação e canonização, a devoção a eles ainda não é comum no país. Entre os santos e beatos do Brasil, há aqueles que nasceram no país e os que viveram e morreram aqui. Foi aqui que encontraram a pátria eterna. O encontro da pátria eterna é no falecimento, que para os que não creem é um mito, uma tristeza, um desespero. Mas para os que creem deve ser momento de alegria, pois é o encontro com Deus, disse Lira. Atualmente, há 37 santos brasileiros. De forma cronológica, temos São José de Anchieta, São Roque Gonzales e 2 companheiros martirizados a caminho de Brasil entre Paraguai
e Brasil, e são mais venerados no Paraguai, mas são considerados mártires brasileiros. Santos André de Soveral, Ambrósio Francisco, Mateus Moreira e 27 leigos mártires de Natal, Rio Grande do Norte, os proto-mártires do Brasil, Santo Antônio de Santana Galvão, Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus e Santo Lúcio dos Pobres, citou Lira. Notícias da Igreja Católica. Tânia Mari da Silva, de 73 anos, foi batizada na capela do Asilo Santa Isabel, administrada pelas Irmãs Beneditinas da Divina Providência em Laguna Santa Catarina, onde vive na sexta-feira, 27 de outubro. Para as irmãs, a cerimônia do batismo de Tânia foi emocionante e de muita fé, pois há algum tempo ela demonstra o interesse em ser batizada. Tânia mora no asilo há mais de 10 anos e afirmava que não havia sido batizada quando criança. Ela também aproveitava as vindas do pároco da paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, em Laguna, Padre Carlos Henrique Machado Fernandes, que celebra a missa no asilo, e pedia a ele para ser batizada, pois este era seu maior desejo, disse o padre. Com este pedido, Padre Carlos Henrique resolveu fazer uma investigação nas paróquias de Alegrete, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, local onde ela nasceu e em cidades onde ela morou. Não encontrando nenhum registro do batismo de Tânia e acreditando em sua palavra, decidiu realizar o batismo e fazer uma surpresa a ela e a todos no asilo. O Catecismo da Igreja Católica, número 1213, diz que o santo batismo é o fundamento de toda a vida cristã, a porta da vida no Espírito, vitae spiritualis janua, e a porta que abre o acesso aos demais sacramentos. Pelo batismo somos libertados do pecado e regenerados como filhos de Deus, tornamo-nos membros de Cristo, somos incorporados à Igreja e feitos participantes de sua missão. Nunca é tarde para iniciar o caminho da fé, disseram nas redes sociais as religiosas da instituição onde Tânia vive. Notícias da Igreja Católica. O Papa Francisco enviou uma bênção apostólica aos catequistas do Brasil por intercessão da Rainha e Padroeira do Brasil, através de uma carta assinada pelo substituto da Secretaria de Estado da Santa Sé, Dom Edgar Penha Parra. A mensagem de Francisco chegou nesta semana ao presidente da Comissão para a Animação Bíblico-Catequética da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Leomar Antônio Brustolin, em resposta à correspondência da comissão sobre a comemoração dos 40 anos da publicação do documento Catequese Renovada, Orientações e Conteúdo da CNBB, que ocorreu nos dias 1º a 3 de setembro no Santuário Nacional Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida, São Paulo. Além da bênção, o Papa também pediu, ao mesmo tempo, que, por favor, não deixem de rezar por ele, e agradeceu à comissão pelas expressões de comunhão eclesial e ainda reconheceu o empenho realizado pela Comissão para a Animação Bíblico-Catequética na formação permanente dos fiéis que assumem com generosidade e dedicação o ministério laical de catequista, os quais são chamados, antes de mais nada, a exprimir a sua competência no serviço pastoral da transmissão da fé, que se desenvolve nas suas diferentes etapas, desde o primeiro anúncio que introduz no querigma, passando pela instrução que torna conscientes da vida nova em Cristo e prepara de modo particular para os sacramentos da iniciação cristã, até a formação permanente que consente que cada batizado esteja sempre pronto a dar a razão da sua esperança todo aquele que lhe peça. Notícias da Igreja Católica. No próximo domingo, dia 5, acontecerá em Assis, na Itália, a Maratona de São Francisco, corrida organizada pela Atlética Vaticana, a primeira associação esportiva constituída na cidade do Vaticano, com o objetivo de unir esporte, amizade e fraternidade sobre os valores franciscanos. Mais de 1.600 corredores se reunirão na cidade natal de São Francisco para visitar locais ligados à vida do santo. Além da maratona, haverá a modalidade 10 km e um percurso chamado Viene con me, venha comigo, para famílias que amam running e atletas com deficiência. Com a colaboração do Vatican News e da agência ICI, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas, que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica.